Olá, estamos no ar com o Boletim dos Devotos da Piedade e hoje você vai conferir uma matéria sobre a história da Irmã Benigna, ela que foi da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. No nosso programa de hoje você vai conferir também uma matéria sobre o Retiro da Piedade que fica no sopé do Santuário da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Tudo isso a partir de agora e é você, o meu convidado especial para nos acompanhar em mais um Boletim dos Devotos da Piedade. Estamos no ar. No nosso programa de hoje, vamos falar um pouco sobre a história de vida da Irmã Benigna. Ela que foi da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Veja só. Hoje o recanto Monsenhor Domingos guarda o legado de muitos religiosos que dedicaram suas vidas para seguir os ensinamentos de Deus. Parte desta história de fé está representada pela Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, uma das primeiras congregações criadas no Brasil e uma das poucas a receber freiras negras. Naquela época era difícil o negro conseguir entrar e ser religioso, tanto quanto padre quanto religiosas, né, freiras. E a Irmã Benigna ela foi batendo de porta em portas e não conseguia. Até que Cardeal Mota, que era um grande amigo da congregação, foi inclusive diretor da nossa congregação, né, que conheceu o nosso fundador, ele foi substituir um bispo que adoeceu em Diamantina e nesse período conheceu a família da Irmã Benigna e falou, nossa, tem uma congregação que nasceu com filhos, com a questão dos filhos dos escravos, né? Então assim, tem tudo a ver com você, com a sua história, né, com a sua busca. Foi nesta congregação que, em 1934, Maria da Conceição Santos, ou Irmã Benigna, vítima de Jesus, começou o seu trabalho de acolhimento e amor ao próximo. Eu fiz entrevista com várias pessoas para o processo dela, né, para caminhar no processo para a beatificação dela, e os depoimentos são muito interessantes. Então tinha uma que tinha um problema que ela mancava, você está boa para trabalhar na recepção, ela arrumou a vida daquela pessoa trabalhando na recepção. A outra tinha um problema que era muda e surda, ela colocou para trabalhar no refeitório dos médicos e das irmãs, que daí não conversava muito com todo mundo, não tinha problema. Então assim, de uma certa forma ela trazia a vida para essas pessoas que tinham dificuldades de reintegrar na sociedade, já naquela época. Nascida em Diamantina, Irmã Benigna vem de uma família humilde, de origem escrava. Foi criada entre os 9 filhos do casal Antônio e Eulália dos Santos, que veio a falecer ainda jovem. A irmã vítima de Jesus sempre demonstrou o amor a Cristo como o maior propósito de sua vida. Irmã Benigna trabalhou como enfermeira, contribuiu para a construção de maternidade e capela, fez a preparação de novas religiosas, deu acalento aos idosos e afago às crianças. Um dos funcionários que ela ajudou muito, né, teve uma calúnia com a vida dela, né, ela sofreu muito com isso. Ela ficou um tempo ali em Itaúna, passou muitos apertos, né, ela ficou um pouco mais resguardada, diríamos assim, né, sem poder atender ao público. Depois ela foi transferida para Caeté, né, que é a casa-mãe, que é hoje o Recanto Monsenhor Domingos. E foi um período muito difícil da vida dela, né? Ela sofreu essa calúnia, depois a pessoa desfez, mas até então ela já tinha passado por muito sofrimento, né? Ela ficou recrutada um bom tempo aqui na casa-mãe, sem poder atender ninguém. A vida intensa da religiosa também foi de muita dor. Em meio a tantas diversidades, Irmã Benigna sempre encontrou o conforto divino pela oração, entre elas a Salve Rainha. A Irmã Benigna, a vida dela foi inteira valorizando Deus nas pessoas. Então tudo que ela fazia era para levar aquela pessoa a descobrir Deus em si, ter força, descobrindo Deus em si, ter força para lutar e seguir adiante. Você vê que ela tinha uma intimidade com Deus e com Maria. Ela conversava, né, com Deus e com Nossa Senhora o tempo todo. Então isso aí atraía muitas pessoas, né? Então, milagres, temos vários, né? Milagres dela, mas o maior milagre é essa questão da vida dela mesmo no meio do povo. Em 1981, o estado de saúde da religiosa se agravou e ela não resistiu à cirurgia da implantação de um marca-passo.
O coração da religiosa deixava de bater no seu próprio peito para pulsar mais perto de Deus. Hoje, as relíquias da Irmã Benigna estão na Capela São Luís Gonzaga, no Recanto Monsenhor Domingos, e o processo de canonização da religiosa foi aberto pela Arquidiocese de Belo Horizonte. A primeira coisa é a fama de santidade. Aí depois a igreja, isso para a gente faz a abertura do processo. Aí ela se torna, com a abertura do processo, verificou a fama de santidade, fez toda a pesquisa, ela ganha o título de serva de Deus. Depois de serva de Deus se torna beata e depois de beata, santa. Mas simples assim? Não. Tanto é que vários casos, 200 anos, 100 anos, só que uma benigna, Jesus tem pressa, pelo jeito mesmo que ela fala, Jesus tem pressa. Então o processo dela está caminhando muito bem, está no Vaticano, nós encaminhamos 3 milagres para serem analisados e estamos aguardando o retorno disso. Arlinda Oliveira não chegou a conhecer a religiosa, mas se encantou pela história de santidade da freira e hoje integra a Associação dos Amigos da Irmã Benigna. A Associação dos Amigos da Irmã Benigna, a MAIBEM, ela foi fundada em 16 de agosto de 1982, a pedido da própria Irmã Benigna, que pediu a Dona Maria do Carmo Mariano, que é a presidente da MAIBEM, que fundasse a Associação dos Amigos da Irmã Benigna, que não fizesse nada sozinha e que desse continuidade às suas obras. Então, desde então, foi fundada e a missão da MAIBEM é angariar fundos para o processo de beatificação e canonização, levar adiante o processo de beatificação e canonização, dar continuidade às obras iniciadas pela Irmã Benigna e tantas outras que virão em decorrência do legado dela e levar adiante o legado da Irmã Benigna, que é o grande tesouro que a gente tem, é o legado que ela nos deixou. A equipe de reportagem do nosso programa viajou até o município de Caeté para mostrar para você o Retiro da Piedade, este lugar especial que é hoje da Arquidiocese de Belo Horizonte e utilizado para encontros e meditação lá pertinho do Santuário da Padroeira do estado de Minas Gerais. O Sândalo Cordeiro nos acompanhou nesta visita e nos ajuda a mostrar o Retiro da Piedade para você. O Santuário da Padroeira de Minas Gerais é rodeado de encantos, belezas naturais que emolduram um lugar que há 250 anos é o mais forte símbolo de fé do estado. Antes da chegada à Montanha Sagrada, são aproximadamente 5 quilômetros e mais de 1.700 metros de altitude. É como se na subida os fiéis fossem preparados para o encontro com a Mãe, lá no alto, entre as nuvens. A caminhada íngreme cede espaço para a exuberância natural do lugar, área de interseção entre os biomas do Cerrado e da Mata Atlântica. E em meio a tanta exuberância, um dos cantinhos que integra todo o complexo turístico e religioso do santuário é o Retiro da Piedade, atualmente usado para momentos de espiritualidade. A gente realiza retiros que são agendados por grupos, conforme as suas necessidades. Nós realizamos retiros nossos aqui. Aqui também vem grupos para reuniões, palestras, meditações, E além de tudo isso, a gente oferece formação nas áreas catequética e litúrgica, as paróquias. A gente ainda recebe hospedagem individual, casais. Então a gente está aberto de fato para servir a toda a comunidade metropolitana. O espaço foi preparado para atender os fiéis com casas em estilo colonial e quartos individuais. Para os momentos de espiritualidade, os fiéis são agraciados com uma capela, réplica em estilo barroco, da Igreja de Nossa Senhora do Ó, de Sabará. A Capela Imaculada Conceição é uma réplica da Igreja de Nossa Senhora do Ó, da cidade histórica de Sabará, que foi construída em estilo rococó. Então é um espacinho todo aconchegante, especial para oração, para celebrações litúrgicas, que a gente tem aqui à disposição dos visitantes.
O Retiro da Piedade chegou a ser o ateliê do Frei Rosário, antigo administrador do Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Depois foi usado como propriedade privada e há cerca de 5 anos, por iniciativa de Dom Valmor, voltou a pertencer à Arquidiocese de Belo Horizonte com uma nova proposta de funcionamento. Aqui, há alguns anos atrás, vinha repousar o Frei Rosário. O Frei Rosário é um personagem muito especial para a história do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, porque ele se dedicou apaixonadamente à história e aos peregrinos que aqui acorriam. Com a morte do Frei Rosário no ano 2000, esse retiro acabou passando-se a mãos particulares, né? Se tornou um sítio particular. Recentemente, há cerca de uns 6, 5 anos, Dom Valmor readquiriu para a Arquidiocese. E a partir de então a gente tem desenvolvido todo o potencial que este espaço, pela proximidade do santuário, possui e que é facilmente testemunhado. Os que escolherem o Retiro da Piedade para o encontro espiritual também vão poder aproveitar o conforto das áreas recreativas. Temos também um espaçozinho de lazer, né? Churrasqueira, sauna, piscina aquecida. Tem uma sala de reuniões onde os grupos podem se encontrar e realizar as suas dinâmicas. O refeitório, tem um aviário, o povo gosta de vir, né? Ficar interagindo com as aves. Hoje, o Retiro da Piedade conta com 24 leitos totalmente disponíveis para hospedagem e aberto ao público externo. Se algum grupo ou alguma pessoa quiser vir conhecer o Retiro da Piedade, se hospedar conosco, contratar alguns dos nossos serviços, né? Pode entrar em contato comigo mesmo pelo telefone 988522233, 988522233 ou pelo e-mail retirodapiedade@gmail.com. Bom, gente, o nosso programa está terminando, mas antes eu queria dizer que é muito bom saber que você aí do outro lado está acompanhando o nosso trabalho e também faz parte da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Um forte abraço e a gente volta a se encontrar com mais informações do Santuário da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Nosso muito obrigada! E se você também quiser rever algumas das reportagens exibidas no nosso programa, basta acessar o site que aparece aí no seu vídeo. Forte abraço, tchau, tchau!